a gente vai ter algumas situações, né, de perigo e risco que a gente precisa atuar, né, que a gente precisa tomar as medidas de controle quando a gente fala entre líquidos e combustíveis inflamáveis, né? Então, existe uma diferença entre perigo e risco. A gente vai ver um pouquinho agora aí, né, de risco inerente do produto, né, de risco propriamente do contato com esse produto e qual é o dano, né, qual é a consequência disso, né? Então, os agentes químicos aí podem penetrar no nosso organismo, né, em diversas formas, né, via respiratória, contato com a pele, ingestão e injeção, né, nas formas aí de gases e vapores, né, que são irritantes, asfixiantes, narcóticos, anestésicos, e na forma de aerodispersores aí também, poeiras, fumos, névoas, neblina e fumaça, né? Então a gente tem as três principais vias de acesso aí desses agentes químicos no nosso organismo, né? Que é o nosso sistema respiratório, né? A nossa via respiratória, né? Eu estou inalando esse produto, né? A via oral, né? Eu estou entrando em contato com a ingestão desse produto, e a via dermal, né, pela pele. Então, algum produto químico que pode estar caindo ali na minha pele, né, e está provocando uma queimadura, uma irritação, né? Para todas essas formas de contato do produto químico com o nosso organismo, a gente precisa estar preparado, estar utilizando os equipamentos para evitar esse contato direto, né? Então, a gente tem lá os EPIs para face, né? Eu tenho óculos para proteger os meus olhos, né? Eu tenho um protetor facial, que aí já é mais amplo, né? Vai proteger toda a minha face. Eu tenho os equipamentos de proteção respiratória, né? Que vão desde máscaras com filtros, né, até propriamente lá uma máscara com respirador autônomo, né, com cilindro de oxigênio, né. Eu vou ter também, né, as luvas, né, de látex, luva de PVC, para proteger a minha mão do contato direto com esses produtos. Eu tenho um macacão Tyvek, né, que protege o meu corpo todo. Eu tenho as botas de PVC, as botas de borracha. Então, são EPIs, né, que me auxiliam nesse controle desses riscos dos produtos químicos, né, dele entrar em contato, né, com a minha pele, deles entrarem em contato com as minhas vias respiratórias, né. Também tem algumas medidas para evitar o contato com a ingestão, né. Então, anteriormente a gente já citou aqui, né, mas vamos ressaltar mais uma vez: nunca está reutilizando embalagens de suco, de bebidas, de refrigerantes para estar inserindo ali um produto químico, seja ele qual for, né? Desde o mais simples aí, um detergente, um sabão líquido, né, até a produtos mais fortes, combustíveis que são muito comuns, né? Às vezes a gente deixa o veículo lá esgotar, zerar o tanque, a gente utiliza qualquer tipo de garrafa. Às vezes a gente tem isso armazenado em casa, em algum produto, e acaba ocorrendo muito acidente aí, né, com crianças, né, de estar ingerindo esse produto achando que é um refrigerante, que é um suco aí, né? Da mesma forma que no meu local de trabalho eu também não posso estar reutilizando essas embalagens, né? Porque se eu reutilizei uma embalagem, né, de algum produto, de algum, que não é aquele específico que eu estou armazenando ali, eu posso ocasionar um acidente também. Imagine vocês aí que eu utilizei uma embalagem de sabão líquido, né? Ela terminou aquela embalagem, ao invés de eu descartar num local apropriado, eu deixei essa embalagem vazia ali, né? Precisei por algum motivo estar armazenando ali algum outro produto, né? Combustível, algum ácido, algum outro produto, um herbicida, um agrotóxico ali, e vi aquele recipiente ali sobrando. Eu fui lá e abasteci esse recipiente
com esse outro produto. Eu tenho alguns riscos de alguns acidentes e incidentes que podem acontecer. Então, outra pessoa pode estar achando que é ainda o sabonete líquido que tem ali, e ter o contato diretamente aí com a sua pele. Eu posso estar jogando, achando que é um sabonete líquido em um determinado local, que eu já tenho algum outro produto ali, e ele pode estar reagindo, Então ele pode estar desprendendo gases ali que podem ser tóxicos, asfixiantes. Eu posso estar provocando um incêndio, uma explosão no local. Então também eu tenho algumas formas de fazer esse controle com medidas administrativas. Então qualquer embalagem aí que eu possa ter descartável no local, eu não reaproveito ela para estar armazenando qualquer que seja outro produto. Se aquela embalagem está vazia, eu não tenho mais o produto que está no rótulo daquela embalagem, eu tenho que descartar ela, Porque se eu deixar sobrando ali, pode acontecer de alguém ir lá e armazenar um produto químico ali que pode estar me trazendo um problema, Então eu tenho as vias de contato, como a gente falou, respiratória, dermal, na pele e ingestão, E qualquer seja a forma de contato aí, existem as medidas de prevenção, que vão desde a utilização de um EPI aí, até a utilização correta de armazenamento desses produtos, a informação, os treinamentos, para que seja utilizado esses produtos da melhor maneira possível. Todos esses produtos, eles não são vilões, De alguma forma, de alguma maneira, esses produtos químicos, eles servem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Desde combustíveis que a gente vai ter para os nossos veículos, para as nossas máquinas, nossos equipamentos, até produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia mesmo, Produtos de higiene, produtos de limpeza, até produtos aí que são utilizados nos processos de fabricação para outras coisas, para outros produtos. Então, eles existem para facilitar o nosso dia a dia, existem porque fazem parte de processos naturais, porém, cada produto, aí, cada substância vai ter os seus riscos. E para eles vai ter as medidas de controle também, que se a gente seguir, a gente sempre vai estar minimizando a probabilidade desse acidente, desse contato acidental com esse produto, que pode trazer danos à minha saúde, ou provocar um incêndio, uma explosão, no local, seja no meu local de trabalho, seja na minha residência, enfim, São substâncias que têm o seu risco inerente aí, que têm o seu risco próprio, pelo simples fato de serem um produto químico, Então eu preciso trabalhar em cima das medidas de controle para evitar aí, esse contato, seja com a minha pele, seja com as minhas vias respiratórias ou uma ingestão também acidental. Então esses danos físicos relacionados aí à exposição química incluem desde irritação na pele e olhos, queimaduras de primeiro grau até lesões de maior severidade, causadas aí por corrosivos, por incêndio, explosão. Então eu tenho diversos danos aí que eu posso me deparar se eu tiver esse contato, essa exposição a esses produtos químicos, Então eu preciso fazer esse controle, Eu posso ter desde uma simples irritação na pele, nos olhos, como também situações mais graves, Eu posso ter contato com um produto corrosivo aí, que vai atingir todas as camadas da minha pele, podendo chegar até no osso, Eu tenho situações de um incêndio, de uma explosão, que eu não consigo nem determinar a severidade, a gravidade que eu posso ter desse acidente, quantas pessoas aí, às vezes eu vou estar atingindo nesse incêndio, nessa explosão, quantas vítimas fatais eu posso ter naquele ambiente. Então, toda vez que a gente falar de líquidos e combustíveis inflamáveis, de produtos químicos de maneira geral aí,
a gente precisa sempre tomar o máximo de cuidado possível, né? Não posso trabalhar de qualquer forma, não posso trabalhar de qualquer jeito, não posso estar misturando esses produtos, né? Que também é uma prática muito comum, que às vezes a gente não imagina o risco que a gente está se expondo aí, né? E está misturando certas composições, certos produtos aí que podem estar reagindo, né? Podem estar trazendo diversos problemas, diversas adversidades aí para o nosso dia a dia. Então, eu tenho várias situações que podem ocorrer e para isso eu preciso seguir as medidas de controle para evitar qualquer tipo de contato acidental, qualquer incidente, minimizar essa probabilidade de um incêndio, de uma explosão. Basicamente, né, as três principais ocorrências que a gente vai ter quando a gente fala aí de segurança com líquidos e combustíveis inflamáveis, né, são as intoxicações, né, as asfixias e incêndio, explosão. Basicamente são esses, né, e são os mais graves, né, os mais letais. Porém, a gente tem outros tipos aí também que ocorrem, né, como queimaduras, irritações, né, que não são menos importantes, né, também causam danos à nossa saúde, à nossa vida aí, e dependendo da proporção, né, também podem ser letais, né? Mas, via de regra, os mais comuns de ocorrerem, né, e onde a gente tem um risco maior são os casos de asfixia, intoxicação e incêndio ou explosão, né? Basicamente são riscos ligados aí à atmosfera do local, né? A atmosfera do ambiente que eu estou realizando essa atividade, onde eu posso ter o desprendimento de gases e vapores, eu posso ter uma atmosfera explosiva ali, eu posso ter situações de gases tóxicos ou asfixiantes, né? Asfixiantes ali que estão roubando o oxigênio do local. Então, basicamente são riscos ligados à atmosfera, né? Daquele ambiente que eu preciso fazer esse monitoramento. Então, está ligado diretamente aí também às atividades em espaço confinado, né? Porque normalmente nesses espaços confinados a gente tem muitos, né, desses espaços confinados que eles armazenam aí gases, vapores, né, líquidos e combustíveis inflamáveis, né? Então são atividades correlatas aí, são atividades paralelas que caminham juntas aí, né? Então os controles, né, toda vez que eu estiver falando de NR20, eu sempre vou ter alguma coisa ligada lá com o espaço confinado, com o NR33, e da mesma forma, né, que na maioria das vezes a minha NR33, o meu espaço confinado, ele pode ter ali um gás, um vapor, um líquido combustível inflamável ali. Então eu preciso estar seguindo o procedimento das duas normativas para poder estar dando segurança aí para o meu trabalhador, né, para a minha equipe que vai estar executando a atividade naquele ambiente, naquele espaço. A gente vai encontrar aí também, né, a gente vai ter nesses produtos, né, nesses riscos químicos aí, né, o risco inerente, o risco efetivo, tá, e propriamente o dano, né? Então, o que é cada um deles, né? Isso que a gente vai ver a partir de agora, né? Risco inerente, risco efetivo e o dano. Vamos lá. O risco inerente, né, é característico da substância, né? Está relacionado com as propriedades químicas e físicas do produto. Então, toda substância química, né, todo líquido, todo combustível inflamável aí, né, ele tem o seu risco inerente. Ele vai ter as suas propriedades aí. Então, esses riscos, né, sempre vão existir em todos os produtos químicos, desde os mais simples até os mais perigosos, os mais complexos, né? É o risco próprio aí de cada produto, né? Então, para cada substância, ele vai ter o seu risco inerente, né?
pelo simples fato dele existir. Então eu vou ter uma substância que pode ser tóxica, eu tenho uma substância corrosiva, eu tenho uma substância que vai reagir com a água, eu tenho uma substância que provoca queimadura, irritação. Então é o risco próprio de cada produto, né? O risco inerente dele, né? Pelo simples fato dele existir, ele tem um risco, né? A gente vai ter também agora o risco efetivo, né? O risco efetivo, né, é o risco propriamente do contato com esse produto, com essa substância, né? Está relacionado diretamente aí com as minhas condições de trabalho, né? Então, eu tenho lá o risco inerente, que é das características desse produto, né? E eu vou ter o risco efetivo, que é quando eu entro em contato com essa substância, com esse produto, e aí ele vai me causar algum dano, né? Se eu não tiver uma medida de controle ali, se eu não utilizar os EPIs, os EPCs, né, esse risco efetivo, ou seja, né, aquele risco inerente do produto, né, que sempre vai existir, eu não tomei nenhuma medida, ele se tornou um risco efetivo. Ou seja, né, eu não me cuidei, eu tive o contato direto com esse produto. E aí ele vai ser nocivo para a minha saúde. Então, risco inerente é a característica do produto. Então, todo produto químico, toda substância vai ter os seus riscos, e aí eu sei que elas existem, tem ali no seu rótulo, tem na FISP, né, que é a ficha de informação de segurança do produto químico. Então, eu sei o que é aquele produto, o que ele faz, se ele é corrosivo, se ele é inflamável, se ele é tóxico, se ele é asfixiante, enfim. Quais são as características? Isso é o risco inerente desse produto. E aí eu vou ter, né, o risco efetivo, né, que está relacionado com a minha condição de trabalho. De que maneira eu entro em contato com esse produto, né, se eu tenho os EPIs ou não, se eu tenho os EPCs, né, de que forma eu entro em contato com essa substância. Isso vai estar determinando aí qual vai ser, né, o nosso próximo slide aí, né, qual vai ser o nosso dano, qual é a nossa consequência, né? Então, é a concretização, né, do risco, né? Então, eu devo sempre, para ter um trabalho seguro, né, trabalhar entre o risco inerente e o risco efetivo, buscando aí com que o risco efetivo seja sempre zero, né, seja sempre nulo. Então, o dano é a consequência do contato com esse produto, com essa substância, né? A gente sempre vai ter o risco inerente, né? E eu tenho que cuidar aí das medidas protetivas aí para o risco efetivo, né? Então, eu preciso fazer uma atividade onde exista ali um risco efetivo de contato com esse produto, seja lá por via respiratória, contato com a pele, por ingestão, né? De alguma forma, esse risco efetivo pode causar um dano à minha saúde, então eu preciso, né, buscar sempre evitá-lo, né? Então o nosso risco efetivo precisa ser sempre eliminado ou pelo menos neutralizado, né, minimizado. Então eu vou, se possível, eu vou eliminar esse risco, né? Como que eu elimino esse risco? Eu não utilizo esse produto, eu não tenho contato direto com esse produto. Mas em algumas operações, em algumas atividades, eu vou precisar utilizar esses produtos, ou eu vou fabricar, eu vou produzir esses produtos. Então eu tenho o risco inerente dele, o que eu preciso minimizar agora, o que eu preciso neutralizar é esse risco efetivo, né? De que forma o meu trabalhador pode estar exposto a esse risco e quais são as medidas de controle que eu preciso tomar, né, para minimizar, para neutralizar, para evitar esse contato direto, né, esse contato acidental desse produto, ou seja, para evitar o dano, né, para evitar a consequência desse risco efetivo do produto, tá? Então, vou estar utilizando os EPIs, vou dar treinamento para esse trabalhador, para que ele consiga reconhecer os riscos da atividade e as medidas de controle, né? E eu vou tomar algumas medidas aí para que ele consiga fazer a sua atividade sem riscos, né, à sua saúde
e a sua integridade física, né? Isso vai muito aí do controle que a empresa faz, dos treinamentos, enfim, né? Faz parte de todas as medidas de controle que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, aí um pouquinho mais para frente, né? Quais são essas medidas, de que forma que a empresa pode nos auxiliar nesse sentido para que eu consiga trabalhar com segurança com esses produtos, né? Então, o risco inerente é o risco próprio do produto, né? Das características desse produto. O risco efetivo, né? É a condição que eu tenho de trabalho ali, né? A forma que eu posso ter contato com esse produto, e o dano basicamente é a consequência desse contato sem nenhum tipo de prevenção. A gente vai ter uma ferramenta aí importante também, né? Que é o diamante de Rommel, né? Ele é uma representação gráfica aí, né? Que demonstra as características de um determinado produto, de uma determinada substância, né? E aí ele enumera esses riscos de 1 a 4, né? Sendo 1, né, o risco menor, né? E 4 o risco mais agressivo. Então cada cor vai ter a sua representatividade ali, né? O seu tipo de dano, né? A saúde, a explosividade, a reatividade desse produto, né? E essa numeração de 1 a 4, né, sempre vai estar indicando qual é a severidade desse risco, né? Sendo 1 o mais baixo e o 4 lá o mais alto, o mais perigoso. Isso é uma simbologia universal, né? A gente vai estar encontrando aí em alguns tanques, em alguns caminhões que fazem o transporte desses materiais, desses produtos químicos aí, né? Que vão servir no momento aí de um acidente, por exemplo, né? Para a gente estar identificando qual o impacto ambiental que ele vai estar causando ali, se tiver um vazamento, qual as medidas de segurança que eu preciso tomar, né? Se é uma substância que pode ocorrer um incêndio ali, que pode ocorrer uma explosão, né? Então, através desse diamante de Rommel aí, dessas características, eu consigo estar fazendo uma rápida identificação do produto que eu tenho ali, naquele tanque, naquele caminhão que está fazendo esse transporte, né? E assim tomar as medidas mais rapidamente, né? Então eu tive um incêndio lá, eu tenho um produto que está pegando fogo, né? Esse tanque desse caminhão está pegando fogo, então se eu sei que ali é um produto químico, que ele não pode reagir com água, né? Eu consigo identificar isso lá, né? Nesse meu diamante de Rommel, né? Então o bombeiro que chegar lá, a equipe que vai fazer esse atendimento sabe que não pode ser água diretamente, tem que ser a espuma, por exemplo, né? Ele vai estar me dizendo quais são os riscos, né, que esse produto, essa substância podem causar na natureza, se entrar em contato ali com água, né, com a vegetação, com animais, enfim, né? É uma simbologia universal que eu consigo identificar qual é esse produto, né? Então, a gente vai ver quais são essas características aí chegando na tela para vocês agora. Não preciso decorar nada disso, né? Não preciso ter isso na ponta da língua, mas se possível aí, né? Dá um print na tela, né? Tira uma foto ou busca depois aí, né? Só colocar lá no site de pesquisa Diamante de Rommel, vocês vão encontrar, né? É universal, sempre vai ser da mesma forma, né? Para vocês terem isso, né? De alguma forma no seu dia a dia, né? Caso você se depare com isso, às vezes no seu local de trabalho é só um produto, é só uma substância que você tem contato, então já é mais fácil de saber, né? Mas às vezes eu trabalho lá no almoxarifado e eu recebo materiais, né? Eu recebo bombonas, eu recebo caminhões que chegam com produtos, com líquidos inflamáveis, né? Com combustíveis. Então, às vezes você pode estar se deparando aí com essa simbologia para você saber o que é, né? Claro que não precisa decorar tudo, né? Só saber as características aí, né? Então tá ligando lá, o azul é risco à saúde, o vermelho é inflamabilidade, o amarelo é reatividade e o branco é risco específico.
eu sempre vou saber que o 0 é o mais tranquilo e o 4 vai ser o mais perigoso. Né? Só para você ter uma noção, né, do produto que você está encontrando, que você está lidando ali. Né? Então vamos lá, o quadrinho azul, ele representa os riscos à saúde, sendo o 0 mais tranquilo, né? Então é um produto não perigoso ou de risco mínimo à saúde. Se tiver o número 1 dentro do quadrinho, é um produto levemente perigoso. Né? Número 2, é um produto moderadamente perigoso. Né? Número 3, produto severamente perigoso. E 4 é um produto letal. Então, o quadradinho azul ali vai representar os nossos riscos à saúde, sendo o 0, né, o menor risco aí, o risco mínimo, e o 4 um produto letal. Né? Da mesma forma, a gente vai ter o quadrinho vermelho. Né? No quadrinho vermelho está relacionado à inflamabilidade daquele produto, né? Lembra lá que a gente falou, né, o ponto de fulgor, ou seja, a que temperatura, né, esse meu produto aí, né, ele vai gerar uma chama. Né? Então ele precisa ter o contato ali com uma fonte de ignição, com uma fonte de calor, né? Mas ele vai ter uma temperatura ali que vai provocar essa chama, vai ter o seu ponto de fulgor. Então a cor vermelha representa a inflamabilidade. Sendo 0 lá, mais uma vez, né? É um produto não inflamável. Né? O 1, acima de 93 graus,3 é o ponto de fulgor, que eu vou ter a chama. Né? Abaixo de 93,3, aí vai ser o número 2, que eu vou ter lá no meu quadrinho vermelho. Né? No número 3, são substâncias que o ponto de fulgor é abaixo de 37,7. E o 4, né, o de mais risco, sempre vai ser dessa forma, né, é abaixo de 22 graus,7. Né? Então, é a menor temperatura ali, né, que aquele produto já vai ter o seu ponto de fulgor, né, a sua inflamabilidade. Né? A gente vai ter a representatividade amarela, né, que representa aí a reatividade desse produto. Da mesma forma, o 0, né, é um produto estável, né? O 1 é instável se aquecido, então se tiver um aquecimento desse produto ele se torna instável. Né? O 2, ele tem uma reação química violenta. Né? O 3 é um produto que pode explodir com aquecimento ou choque, né? Então sofreu uma batida ali, ou ele está sendo aquecido, ele pode explodir. Né? E o 4, né, o risco maior sempre, né, é um produto, é uma substância que a qualquer momento, aí, sem as medidas de controle, ele pode chegar a uma explosão. Né? E aí a gente vai ter o último ali, mas não menos importante, né, o nosso quadrinho branco, que são os riscos específicos daquele produto. Né? Então a gente tem ali um produto que pode ser radioativo, né? O símbolo lá, o W, cortado, né? Com um risco ali que evite o uso de água, que ele pode reagir. Né? É um produto corrosivo, alcalino, um ácido, um oxidante. Né? Então, que tipo de risco específico aquele produto traz? Né? Então, a gente sempre vai ter as 3 cores: azul, né, representando riscos à saúde, o vermelho representando o risco de inflamabilidade, né, de ter chama, de ter incêndio, explosão, né, o ponto de fulgor daquele produto, e o amarelo a reatividade. Nesses 3 quadros ali, né, sempre partindo do menor para o maior, sendo o 0 o menor e o 4 o de maior risco. Né? E vamos ter ali no quadro branco, né, o risco específico desse produto. Né? Aí a gente não tem essa nomenclatura, essa característica de 0 a 4 ali. É o risco específico, né? Se ele é corrosivo, se ele é oxidante, se ele é um ácido, se ele é radioativo, enfim, né? Qual que é o risco específico daquele produto, né? Então, é uma telinha importante de vocês salvarem, tirar um print, né? Ou depois dar uma pesquisada ali para ter no dia a dia, né?
para depois, na hora que se deparar aí no seu local de trabalho, às vezes em alguma situação que você pode encontrar de acidente em rodovia, você vai saber basicamente que produto é aquele, vai ter uma noção. Pô, se tem um número 4 no quadrinho vermelho ali, é um produto que tem um ponto de fulgor baixíssimo, ele pode ter uma chama, uma explosão rapidamente. Ah, eu tenho um produto que está o número 1 no azul, então não é tão perigoso assim a saúde. Enfim, você vai conseguir identificar, né? A gente tem na próxima tela aí um exemplo de um produto aí, né? Do que a gente está falando em cima dessa classificação do diamante de Rommel, né? Então a gente tem lá no quadrinho azul número 3, né? Então é um produto extremamente tóxico, né? Para a nossa saúde. Se tiver um vazamento ali, eu não posso entrar naquele ambiente, naquele local, sem no mínimo uma máscara com filtro, por exemplo, né? Também é um produto ali, é uma substância que tem um risco 2 ali, né, para inflamabilidade. Ele tem um ponto de fulgor abaixo de 93 graus. Então, é um produto que pode pegar fogo, né, gerar uma chama, uma explosão, né, com temperatura abaixo de 93 graus. Né. Também, o quadrinho amarelo, ele é reatível, né? Então ele fica instável se aquecido, né? E no quadrinho branco, a característica do produto, né? Ele é reativo à água. Então, se eu não posso estar misturando ele com água, senão eu vou ter um problema. Então, eu tive um incêndio lá num acidente, né? No meu diamante de Rommel aí está me dando algumas informações, né? Que aquele ali é um produto tóxico, extremamente tóxico, que ele tem um ponto de fulgor abaixo de 93 graus, ou seja, várias substâncias ali a gente tem esse ponto de fulgor abaixo de 93 graus, então eu posso ter uma chama, uma explosão facilmente no local. Né? Se ele ficar aquecido, ele reage, ele pode provocar novas explosões, mais chama, mais incêndio, e eu também não posso misturar ele com água. Então esse combate a esse meu incêndio, se houver, eu não posso fazer diretamente com água, né? Eu tenho que aí estar utilizando a espuma mecânica, outros meios, né, de extinção que não só a água diretamente a esse produto. Então, o diamante de Rommel, ele dá as características dos riscos desse produto, né? Os riscos à saúde, a reatividade, a inflamabilidade e os riscos específicos, né, de cada produto, de cada substância química. É muito comum a gente encontrar isso nos veículos de transporte desses materiais, né, nos caminhões aí. Também a gente acaba encontrando em bombonas, né, em latões, né, enfim, né, em recipientes que armazenam esses líquidos, esses combustíveis inflamáveis.